AIT 08, Parte 2. 5.7 Escadas. 5.7.1 Generalidades. 5.7.1.1 Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem ser dotados de escadas, enclausuradas ou não, as quais devem a. Ser constituída com material estrutural e de compartimentação incombustível. b. Oferecer resistência ao fogo nos elementos estruturais além da incombustibilidade, conforme a AIT 06, Segurança Estrutural das Edificações. c. Ser dotadas de guarda-corpos em seus lados abertos conforme item 5.8 desta AIT. d. Ser dotadas de corrimãos em todos os lados. E. Atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando obrigatoriamente no piso da descarga, não podendo ter comunicação direta com outro lanço na mesma aprumada, ver figura 3, devendo ter compartimentação, conforme a AIT 07, compartimentação horizontal e compartimentação vertical, na divisão entre os lanços ascendentes e descendentes em relação ao piso de descarga, exceto para escadas tipo NE, escada comum, onde devem ser acrescidas de sinalização e iluminação de emergência e de sinalização de balizamento, AIT 13 e AIT 15, indicando a rota de fuga e descarga. Figura 3, segmentação das escadas no piso da descarga. F. Ter os pisos com condições antiderrapantes e permanecerem antiderrapantes com o uso. G. Quando houver exigência de duas ou mais escadas de emergência e estas ocuparem a mesma caixa de escada, volume, não será aceita a comunicação entre si, devendo haver compartimentação entre ambas, de acordo com a AIT 07. Quando houver exigência de uma escada e for utilizado o recurso arquitetônico de construir duas escadas em um único corpo, estas serão consideradas como uma única escada, quanto aos critérios de acesso, ventilação e iluminação. H. Atender ao item 5.5.1.2 desta AIT. I. Ter pé direito mínimo de 2,0 metros, ver figura 4, medido verticalmente da parte inferior do teto ou similar a uma linha que una as pontas dos bosséis ou quinas dos degraus. Figura 4, altura mínima de pé direito. 5.7.2 Largura. 5.7.2.1 As larguras das escadas devem atender aos seguintes requisitos. A. Ser proporcionais ao número de pessoas que por elas devam transitar em caso de emergência, conforme 5.4. B. Ser medidas no ponto mais estreito da escada ou patamar, excluindo os corrimãos, mas não os guarda-corpos ou balaustradas, que se podem projetar até 10,0 cm de cada lado, sem obrigatoriedade de aumento na largura das escadas. C. Ter, quando se desenvolverem lanços paralelos, espaço mínimo de 10,0 cm entre lanços, para permitir localização de guarda-corpo ou fixação do corrimão. 5.7.3 Dimensionamento de degraus e patamares. 5.7.3.1 Os degraus devem a. Ter altura h, ver figura 5, compreendida entre 16,0 cm e 18,0 cm, com tolerância de 0,5 cm. B. Ter largura b, ver figura 5, dimensionada pela fórmula de Blondel. Figura 5. Altura e largura dos degraus, escada com ou sem bossel. C. Ser balanceados quando o lanço da escada for misto, escada em leque, com degraus retos engrauxidos, caso em que a medida do degrau, largura do degrau B, será feita segundo a linha de percurso, a 55,0 cm, e a parte mais estreita destes degraus engrauxidos não tenham menos de 15,0 cm, ver figura 6. Figura 6. Escada com lanço misto e degraus balanceados. 5.7.3.4 Em ambos os lados de vão da porta, deve haver patamares com comprimento mínimo igual à largura da folha da porta. Figura 7. Lanço mínimo e comprimento dos patamares. 5.7.4 Caixas das escadas. 5.7.4.1 As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem ter acabamento liso ou com texturas que não sejam abrasivas. 5.7.4.2 As caixas de escadas não podem ser utilizadas como depósitos, mesmo por curto espaço de tempo, nem para localização de quaisquer móveis ou equipamentos.
exceto os expressamente previstos nesta Instrução Técnica e Instrução Técnica Específica. 5.7.4.3 Nas caixas de escadas, não podem existir aberturas para tubulações de lixo, para passagem para rede elétrica, centros de distribuição elétrica, armários para medidores de gás, dutos e assemelhados, excetuadas as escadas não enclausuradas em edificações com altura menor ou igual a 12,0 metros. 5.7.4.4 Os pontos de fixação das escadas metálicas na caixa de escada devem possuir tempo requerido de resistência ao fogo, TRRF, de 120 minutos. 5.7.5 Escadas de acesso restrito. 5.7.5.1 As escadas em leque, em espiral e de lanços retos, que atendam aos mezaninos e áreas privativas de qualquer edificação, desde que a população seja menor ou igual a 20 pessoas consideradas como escadas de acesso restrito, devem a. Ter a altura da escada não superior a 3,70 metros. b. Ter a largura mínima de 80,0 centímetros. c. Ter os pisos em condições antiderrapantes e permaneçam antiderrapantes com o uso. d. Ser dotadas de corrimãos, atendendo ao prescrito em 5.8, bastando, porém, apenas um corrimão nas escadas com até 1,10 metros de largura e dispensando-se corrimãos intermediários. E. Ser dotadas de guardas em seus lados abertos, conforme 5.8. f. Atender ao prescrito em 5.7.3, dimensionamento dos degraus, conforme lei de Blondel, balanceamento e outros, admitindo-se, porém, nas escadas mistas ou curvas, escadas em leque ou espiral, que a parte mais estreita dos degraus engrauxidos chegue a um mínimo de 7,0 cm e dispensando-se a aplicação da fórmula dos patamares, 5.7.3.3, bastando que o patamar tenha um mínimo de 80,0 cm. G. As escadas de acesso restrito podem ser constituídas de material combustível. 5.7.5.2 Admite-se nas escadas de acesso restrito, as seguintes alturas máximas h dos degraus, respeitando-se, porém, sempre a lei de Blondel. A. Ocupações até G, h igual a 20,0 cm. B. Ocupações h igual a 19,0 cm. C. Ocupações I até M, h igual a 23,0 cm. 5.7.6 Escadas em edificações em construção. 5.7.6.1 Em edificações em construção, as escadas devem ser construídas concomitantemente com a execução da estrutura, permitindo a fácil evacuação da obra e o acesso dos bombeiros. 5.7.7 Escadas não enclausuradas ou escada comum. 5.7.7.1 A escada comum, NE, deve atender aos requisitos de 5.7.1 a 5.7.4. 5.7.7.2 Nas edificações cuja somatória da população a ser atendida por escada seja igual ou inferior a 50 pessoas será admitido qualquer tipo de escada de emergência, com largura de 90,0 cm e degraus engrauxidos, respeitadas as demais exigências para escadas de saídas de emergência, quando se enquadrar em uma das seguintes situações. A. Pertencerem ao grupo de ocupação A, B, D, G e J1 com altura menor ou igual a 6,0 metros. B. A escada for exigida como segunda saída, desde que haja outra escada que atenda a toda a população que não pode ultrapassar 50 pessoas, nos mesmos grupos de ocupação citados na alínea A. 5.7.7.3 Nas edificações com altura menor ou igual a 12,0 metros as escadas não enclausuradas utilizadas para saídas de emergências poderão ser construídas com lanços totalmente curvos, exceto no caso de ocupações da divisão F3, centro esportivo e de exibição. 5.7.7.3.1 Os lanços curvos deverão ser constituídos de degraus engrauxidos iguais, as linhas de Bossés convergindo em um ponto, centro da circunferência, havendo, pois bomba ou escaparate com diâmetro mínimo de 0,97 metros, escada com degraus B igual 32,0 cm, a 1,375 metros, para B igual 27,0 cm. Ver figura 8. Figura 8. Escada NE curva admissível como saída de emergência.
5.7.7.3.2 A largura das escadas deverá ser entre 1,10 metros e 1,65 metros, sem corrimão intermediário. 5.7.8 Escadas enclausuradas protegidas, EP. 5.7.8.1 As escadas enclausuradas protegidas, ver figura 9, devem atender aos requisitos de 5.7.1 a 5.7.4 e a. Ter suas caixas isoladas por paredes resistentes a 2 horas de fogo, no mínimo. B. Ter as portas de acesso a esta caixa de escada do tipo corta-fogo, PCF, com resistência de 60 minutos de fogo. C. Ser dotadas, em todos os pavimentos, exceto no da descarga, onde isto é facultativo, de janelas abrindo para o espaço livre exterior, atendendo ao previsto em 5.7.8.2. D. Ser dotadas de janela que permita a ventilação em seu término superior, com área mínima de 0,80 metros quadrados, devendo estar localizada na parede junto ao teto ou no máximo a 15,0 centímetros deste. E. Os pavimentos de garagem localizados acima do nível de descarga podem ser dispensados de ventilação conforme a linha C de 5.7.8.1, 5.7.8.2 e 5.7.8.3, limitado a 2 pavimentos. F. Não são admitidos lanços mistos nas escadas EP de edificações que contenham ocupações dos grupos F ou H. Figura 9. Escada enclausurada protegida, caso normal 5.7.8.1. Nota. PCF igual porta corta-fogo por 60 minutos. 5.7.8.2 As janelas das escadas protegidas devem a. Estar situadas junto ao teto ou, no máximo, a 15,0 centímetros deste, estando o peitoril, no mínimo, a 1,10 metros acima do piso do patamar ou degrau adjacente tendo largura mínima de 80,0 centímetros, podendo ser aceita quando centralizada acima dos lances de degraus, devendo pelo menos uma das faces da janela estar a no máximo 15,0 centímetros do teto. B. Ter área de ventilação efetiva mínima de 0,80 metros quadrados, em cada pavimento, ver figura 10. Figura 10. A ventilação da escada enclausurada protegida e seu acesso. Figura 10.b. Janela da escada enclausurada protegida. C. Ser dotadas de venezianas ou outro material que assegure a ventilação permanente, devendo de estar C1, no mínimo 1,40 metros, de qualquer outra abertura, desde que esteja em planos verticais coincidentes ou paralelos em qualquer nível, sendo que dever ser adotada a distância horizontal entre aberturas levando em consideração a projeção de uma delas. Figuras 11ª. 11.b e 11.c. D. Ser construídas em perfis metálicos reforçados, com espessura mínima de 3,0 mm, sendo vedado o uso de perfis ocos, chapa dobrada, madeira, plástico e outros. E, os caixilhos poderão ser do tipo basculante, junto ao teto, sendo vedados os tipos de abrir com eixo vertical e maxiar. 5.7.8.3 Da impossibilidade de colocação de janela na caixa da escada enclausurada protegida, conforme a linha C de 5.7.8.1, os corredores de acesso devem a. Ser ventilados por janelas, tipo veneziana ou outro material que assegure a ventilação permanente, abrindo para o espaço livre exterior, com área de ventilação efetiva mínima de 0,80 metros quadrados. Largura mínima de 0,80 metros, situadas junto ao teto ou, no máximo, a 15,0 centímetros deste, observando o previsto na linha D do item 5.7.8.2, ou B. Ter sua ligação com a caixa da escada por meio de anticâmaras ventiladas, executadas nos moldes do especificado em 5 de julho de 10 ou 5 de julho de 12, ou C. Possuir 2 dutos de ventilação conforme especificado no item 5 de julho de 11 desta AIT, sem anticâmara. 5.7.8.3.1 No caso de aplicação da linha A do item 5.7.8.3, deverá ser prevista, no topo da caixa de escada, uma janela de ventilação ou alçapão para a saída da fumaça. 5.7.8.4 A escada enclausurada protegida deve possuir ventilação permanente inferior, com área
de 1,20 metros quadrados no mínimo, devendo ficar junto ao solo da caixa da escada, podendo ser no piso do pavimento térreo ou no patamar intermediário entre o pavimento térreo e o pavimento imediatamente superior, que permita a entrada de ar puro, em condições análogas à tomada de ar dos dutos de ventilação, ver 5 de julho de 11. Poderá esta ventilação ser por veneziana na própria porta de saída térrea ou em local conveniente da caixa da escada ou corredor da descarga, que permita a entrada de ar puro. 5.7.8.4.1 A captação de ar deve ser feita do exterior da edificação. 5.7.8.4.2 Quando a tomada da ventilação se der através do corredor de descarga, deverá haver outra abertura junto à caixa de escada, analogia à tomada dos dutos de ventilação, podendo ser 5.7.9 Escadas enclausuradas à prova de fumaça. 5.7.9.1 As escadas enclausuradas à prova de fumaça, ver figuras 12, 13, 14 e 15, devem atender ao estabelecido em 5.7.1 a 5.7.4 e a. ter suas caixas enclausuradas por paredes resistentes a 4 H de fogo. B. Ter ingresso por anticâmaras ventiladas, balcões, varandas ou terraços, atendendo ao prescrito nos itens 5 de julho de 10 e 5 de julho de 12. C. Ser providas de portas corta-fogo, PCF, com resistência de 60 minutos ao fogo. D. Não são admissíveis lanços mistos. Figura 12. Escada enclausurada à prova de fumaça, com elevador de emergência, posição exemplificativa, na anticâmara. 5.7.9.2 A iluminação natural das caixas de escadas enclausuradas, recomendáveis, mas não indispensável, quando houver, deve obedecer aos seguintes requisitos. A. Ser obtida por abertura provida de caixilho de perfil metálico reforçado, com fecho acionável por chave ou ferramenta especial, devendo ser aberto somente para fins de manutenção ou emergências. B. Este caixilho deve ser guarnecido com vidro aramado, transparente ou não, malha de 12,5 mm, com espessura mínima de 6,5 mm. C. Em paredes dando para o exterior, sua área máxima não pode ultrapassar 0,50 metros quadrados, em parede dando para anticâmara ou varanda, pode ser de até 1,0 metros quadrados. D. Havendo mais de uma abertura de iluminação, a distância entre elas não pode ser inferior a 0,50 metros e a soma de suas áreas não deve ultrapassar 10% da área da parede em que estiverem situadas.